Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. Eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar muito mais do nosso convidado, rotinas, hábitos, estratégias, onde você vai poder aprender um pouquinho e poder colocar no seu dia a dia também. Bom, se inscreva, curta, compartilhe esse conteúdo para a gente cada dia trazer mais convidados bacanas aqui. E por falar nisso, hoje eu trago a minha primeira convidada, é a Daiane Cotoviese, jogadora profissional de pôquer, iniciou o pôquer em 2009. Faz parte do time da Party Poker desde 2017. A Dai que já foi campeã paranaense de pôquer, né? Jogando pela Seleção Paranaense de Pôquer, campeã nacional com esse pessoal. Ela participa dessa seleção já há 4 anos. No ano passado também foi a jogadora brasileira mais lucrativa pelo Poker Index. Então tem muita coisa bacana aí. Dai, seja muito bem-vinda ao Backgroundcast. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e passar um pouco de conhecimento aí para o pessoal. Obrigada a você pelo convite. Eu já te acompanho, né? Eu já te acompanhava desde o teu outro projeto. Então, primeiro eu queria te desejar aí parabéns pelo teu projeto, sucesso. Eu vi os outros vídeos e eu gostei muito. Foi um material que realmente me acrescentou. Então, acho que é um conteúdo bem rico mesmo. E eu estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu também possa contribuir, assim como eu fui muito acrescentada com esses outros conteúdos. Um pouquinho demais escutar isso de alguém com tanta experiência aí já no mercado do poker e em outros mercados, é muito interessante. Até quero começar por isso aqui, você já tem 10 anos de poker, né? Então já viu bastante coisa e eu queria entender essa sua visão, Dai, a respeito do cenário, o que mudou nesses 10 anos no poker e também o que você projeta com a sua visão aí para os próximos 10 anos do poker. Como você vê essas mudanças nesse período que você já está envolvida nesse meio? 10 anos são desde que eu realmente conheci o poker, mas na verdade desde que eu conheci eu já comecei a jogar e nunca mais parei, então a minha atividade já foi bem contínua, assim. Nossa, o mercado do poker mudou muito, né? Eu acho que há 10 anos atrás, quando eu falava que ia jogar poker, a primeira resposta das pessoas era: nossa, mas não é proibido? Eu tenho um tio que perdeu uma fazenda, mas e como assim? Onde que é, né? Ninguém sabia nada. E hoje você fala que joga pôquer, todo mundo conhece, todo mundo já viu na TV, todo mundo tem uma referência boa, ou é um amigo que é profissional, ou é, né, alguma experiência que é mais positiva. Então, acho que a gente tem um crescimento, uma popularização muito grande do pôquer, né? As pessoas realmente hoje conhecem, a gente teve alguns ganhos nesses 10 anos em termos de regulamentação também, mas eu acho que a gente tem, assim, uma nossa maior ganho é o engajamento, a gente tem uma popularização muito grande do pôquer, né? Então, hoje eu me sinto confortável em falar que eu sou jogadora de pôquer e o que era muito diferente há muito tempo atrás. Eu vejo um mercado muito promissor do pôquer, principalmente no Brasil, porque eu acredito que o pôquer tem tudo a ver, assim, o brasileiro gosta muito da coletividade, do baralho, dessa expectativa, tanto que a gente já é um dos países que mais joga pôquer no mundo, né? E eu vejo, assim, um mercado bem, bem promissor mesmo do pôquer. E, assim, eu imagino, os meus planos de 10 anos profissionalmente são dentro do pôquer, com certeza, mas eu sou uma pessoa bem versátil, assim, gosto de navegar, então, eu acho que eu vou estar nesse mercado, mas aí ainda não tenho, assim, planos bem claros de que forma eu estarei engajada aqui dentro desse mercado, com certeza como jogadora, mas eu sempre tenho uns projetinhos à parte, assim, então, vamos ver. Legal. Aí você, ficando um pouco mais na DAI, eu perguntei o que mudou no mercado nesses últimos 10 anos, eu concordo, acho bem com você que mudou muito isso, hoje em dia é muito mais fácil assumir, apesar de ser sempre uma dificuldade, mas ainda comparado a 10 anos atrás, né, eu já vivi um pouco nesse mundo, sabia que era muito mais preconceituoso. Eu queria saber da DAI, nesses 10 anos de poker, o que mais mudou em você? Muita coisa, né? Eu acho que dos 25 aos 35, que é essa minha mudança de 10 anos aí, a gente tem uma mudança pessoal já muito grande, né? De amadurecimento, e aí eu peguei bem essa fase da minha vida junto com o poker. Eu vi o poker caminhar em tudo, eu acho que eu fui crescendo no meu amadurecimento junto com o poker em algumas visões. Bom, como pessoa, em 10 anos eu mudei muito, porque eu saí de Curitiba, fui para São Paulo, morei fora durante 6 meses e voltei para Curitiba agora. Então, tive um crescimento aí, assim, como pessoa bem, bem interessante.
Eu acho que o que mais mudou é que hoje eu sou uma pessoa que sei mais o que eu quero, eu tenho planos, assim, projetos macro na minha vida, então eu sei, assim, o que me faz feliz, quais são os, né, os next steps, eu tenho uma coisa mais planejada, então isso é uma coisa que mudou e que me traz muitos reflexos na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então planejar, fazer essas coisas me acalmam. Acho que por 25 anos eu não tinha noção, assim, muito do que eu queria, eu estava aventurando, indo para São Paulo, buscando uma coisa. Hoje eu vivi tudo aquilo, eu sei como que é ser uma executiva, enfim, no mercado, que era uma ambição que eu tinha. Eu acho que foram alguns pontos, assim, que eu mudei. Você tocou numa coisa interessante, a questão da ansiedade, e você, nesse ano, né, no Millions do Party Poker, você fez uma deep run lá, você chegou bem na reta final e era um torneio grandioso, né, uma coisa assim, o maior torneio, na verdade, que teve aqui no Brasil live. Como foi esse momento para você, assim, você se sentiu pressionado, a questão da ansiedade, como você lidou com tudo isso em algo talvez tão grandioso, assim, o torneio em si? Como foi? Me conta um pouco desse momento aí. Cara, me senti pressionada, sim, né? Eu acho que eu tô caminhando como profissional de poker, né? Embora eu jogue poker há 10 anos, eu sou profissional há 2 anos e meio, e eu acho que aí tem um fator experiência que conta muito, né? Ter passado por momentos como esse te deixam mais preparados. Então, assim, eu tive picos de nervosismo, eu tive nervosismo, aquele nervosismo divertido, você fala, nossa, todo mundo quer passar por isso, né? Todo jogador de poker espera essa reta. Então, eu acho que eu vou até falar um pouquinho de como aconteceu antes, que eu acho que vai ser produtivo. A minha primeira reta, quando eu caí, foi num torneio que pagava, tipo, acho que $300 mil pro primeiro, eu caí 20 e poucos, eu saí chorando, desconcertada. Na minha segunda reta, eu já saí um pouco mais. A primeira, tipo, eu não consegui nem aproveitar aquele momento, sabe? Eu tava vivendo, mas eu não conseguia. O nervosismo era tanto que não me permitia aproveitar. No segundo momento, que foi um high roller lá, foi também, tipo, muito nervosismo. Só que daí, como eu ganhei uma premiação grande, eu saí de lá, tipo, super feliz, porque era a minha melhor premiação, não consegui o resultado principal, que era ganhar, mas saí muito feliz. E aí, então, assim, eu consigo ver um pouco de evolução, esse é o meu principal objetivo de evoluir agora, é essa evolução de gestão de emoções. Agora, voltando para o Millions. Então, eu tive picos de nervosismos, eu tive nervosismos, tipo, tô aqui nessa reta, que irado, meu Deus, quero me divertir, né? Então, aquele friozinho na barriga. Mas eu tive também, obviamente, a pressão, porque eu joguei o torneio inteiro shot stack, então tinha muitos momentos que era de pay jump, que realmente eu fiquei muito nervosa, com medo de errar, né? Era a reta mais cara da minha vida que eu joguei, e acho que eu tenho que evoluir muito nesse sentido, e essa é a minha busca agora, assim, de buscar. Mas eu acho que a experiência também, a experiência com bons hábitos, com a sua busca, é que vai te fazer ficar melhor para participar desses momentos, entendeu? Para estar pronto nesses momentos. Pô, legal. Pensando em experiência, assim, pelo menos quem é muito jovem quer adquirir essa experiência muito rápido. Que experiência é essa? Você já tem alguma coisa que você está fazendo para o quê? Da próxima vez que você passar nisso, você encare de uma melhor maneira, você gerencie melhor essas emoções? Qual o caminho, na sua opinião, para a pessoa, às vezes, estar mais preparada para essas situações, mesmo que seja a primeira ou a segunda vez? Assim, ó, para você estar ali tranquilo nessas retas, eu acredito que a experiência é realmente fundamental. Você precisa passar por isso. É meio que você falar, sabe quando você fala assim, olha, você vai no primeiro beijo, você vai ficar com um friozinho na barriga, não sei o quê. Você explica toda a situação que vai acontecer, você se prepara. Quando você chegar lá, você precisa passar por aquilo. Você precisa entender como é que é aquele processo. Óbvio que estar preparado com coisas complementares, né? Você fazer uma busca de uma evolução pessoal, você buscar o gerenciamento dessas emoções é fundamental, mas viver a experiência também. Então, depois de passar um pouquinho, que foram poucas, eu tive quatro retas, assim, até agora, eu tenho uma frase que eu brinco que eu falo assim, você precisa estar preparado para ganhar $1 milhão. Porque você passa por tantos momentos, por exemplo,
Jogar na mesa da TV é uma coisa desconfortável, que você vai ter que passar, porque hoje é inevitável, todos os torneios têm isso, né? Você vai ter que jogar com pessoas ali que você, às vezes, é referência para você. Os torneios hoje internacionais, você vai estar olhando ali pro cara que, de repente, é teu ídolo, sabe? Uma pessoa que você admira muito. Então, são muitos cenários, você vai ver vários jogadores bons nas retas, você precisa administrar isso, né? Às vezes, pessoas que já ganharam muito mais que você, que têm muito mais experiência que você. Tem, sim, um processo. Eu busco o controle do gerenciamento de emoções com práticas no método de Rose, eu faço exercícios de respiração, eu tô lendo bastante sobre isso, né? Mas eu acho que é um conjunto. Então, precisa, assim, tem que ter calma. Talvez na sua primeira reta você chegue lá e consiga. Mas eu acho que o que vai te fazer um jogador preparado é a experiência, né? É você viver aquilo muitas vezes. Você falou uma coisa legal, você tem que estar preparado para ganhar $1 milhão. Como se preparar para isso? Cara, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Pode ser, às vezes, a pessoa vai lá na primeira vez vai ganhar, assim, mas é isso que eu te falei. Essas retas, essa estrutura, você tem que estar preparado para você saber o que você vai fazer com esse dinheiro, o que esse dinheiro impacta na sua vida. Você vai acordar amanhã com $1 milhão, e aí? Mudou? O que vai mudar na tua vida isso, né? Eu acho que tem que estar preparado para tudo isso. Uma coisa que às vezes as pessoas ficam na busca daquela conquista, mas e aí? O que aquilo te representa, né? O que aquilo vai te fazer feliz? E me chamou muito a atenção quando eu participei, por exemplo, do Million. Eu falei, cara, mas e daí? Se eu ganhar, o que vai acontecer, né? E a gente tem que estar preparado para tudo isso, para saber o que vai acontecer, o que você vai fazer, o que vai mudar na tua vida. Porque eu acho que, às vezes, vem daí a conquista e você não está preparado para tudo aquilo, de repente a conquista pode nem ser tão prazerosa da forma que você desenhou tanto, né? E é só mais um cumprimento de meta, assim. E acho também que quando você tem um plano, porque o poker tá ligado ao dinheiro, né? Então, quando você tem um plano para o dinheiro, a tua visão do poker é outra. Porque quando você chega lá na reta e você, enfim, tem uma conquista financeira que você fala, olha, com essa conquista financeira eu já atingi tais objetivos que eu já tinha planejado, você também se sente ali conquistando, mesmo não tendo o resultado do primeiro, né? Muitas vezes você não chega em primeiro, mas como você tem o teu plano para o dinheiro, você tem as suas conquistas já pessoais. Eu faço muito isso, acho que isso acaba também me ajudando. Mas estar preparado para ganhar $1 milhão é isso, é você ter passado por tudo isso, eu acho que é você viver essa experiência, você ter noção, né, de tudo isso que vai acontecer. Muitas vezes as pessoas estão lá jogando, mas não pensam no todo, né? Legal, deixa eu ver se eu entendi aqui, pelo menos que eu aprendi com você agora, é a questão de você visualizar e ter uma clareza de como seria seu mundo ao conquistar aquilo. Talvez a melhor preparação é ter a clareza do que vai acontecer quando você ganhar, o que você vai fazer com aquilo, como fazer o melhor uso daquele recurso, na verdade, que você possa ter depois que você vencer ou chegar num valor assim, né? E eu acho que, assim, o processo para você chegar lá, você vai ver uma outra vez uma pessoa que não tem experiência, mas na maioria das vezes hoje a gente está vendo que cada vez mais quem está lá são os experientes, né? São pessoas que vêm, que já participaram de várias, você vê o cara que cravou, ele já teve várias DIP, ele já passou por vários processos. É importante a gente entender que você não fica pronto para ganhar um prêmio desse de uma hora para outra. Existe um processo de aprendizado, existe um processo de passar por tudo isso, né? E isso está me deixando muito claro, assim. Eu acho que também você demora, eu estou há 2 anos como jogadora de pôquer, 2 anos e meio, e eu ainda estou aprendendo a ser jogadora de pôquer, sabe? É um processo, eu ainda estou aprendendo os caminhos dos programas, eu ainda estou aprendendo aonde estão as melhores fontes, eu ainda estou mergulhando nesse mercado, né? Diferente do mercado que eu estava, que eu já estava há 10 anos, que eu andava de braçada, né? Estou num outro cenário. Então, eu acho que tem toda uma preparação nesse sentido também, sabe? É óbvio, o poker é um jogo que pode dar a oportunidade de qualquer pessoa que chegou numa primeira vez ganhar um torneio, sim. Mas a gente está vendo os resultados cada vez mais, quem está chegando, quem está ganhando, quem são os caras. Agora a regularidade está começando a aparecer mais, porque a gente tem mais amostragem, né? Então, isso começa a ficar mais evidente. O longo prazo está chegando, assim? É isso que você está vendo? Eu acho que no live é mais difícil, porque cada vez tem torneios diferentes, inovadores, né? Então, por exemplo, nunca tivemos nos últimos, acho que 4, 5 anos, 3 anos talvez, nunca tivemos torneios tão caros, pagando tanto, nunca foi, né? Está sendo cada vez possível ganhar mais.
Então, o cenário vai mudando. Acho que você não consegue ter uma amostragem do mesmo torneio nesse sentido. Mas eu acho que uma amostragem de tempo, porque uma amostragem de tempo é rica, né? Então, a pessoa que está lá na caminhada há muito tempo, ela fez uma reta ali, uma reta aqui, vai complementando ela para ficar pronta para aquele momento. Acho, eu concordo total, vejo muito parecido com você. É uma coisa que, assim, a gente acabou de passar agora também, aí saindo um pouco do ambiente live para o online, as séries, né? Acabou acontecendo até no Parte Poker aí, eu crio séries, então a gente está pós-séries, mais ou menos assim. Eu queria saber como foi a sua preparação, como costuma ser sua preparação para esses momentos, até você agora está se preparando, você já comentou que vai para Vegas na segunda-feira, então como você se comporta? Que tipo de preparação você faz para isso? Você faz algo especial para esses momentos? Ou é só contínuo? Me fala um pouquinho como você lida com esse... Tanto depois das séries e também antes das séries. Tem alguma coisa diferente que você faz, Dai? Tem. Eu gosto de fazer day off antes das séries, então... E até, às vezes, de competições, quando são muito dias, assim, sabe? Tipo, de tirar uns 2, 3 dias. Eu não fiz isso nessa, eu fiz isso em quase todas as outras. E aí, eu também estou aprendendo, né, todo esse formato, estou me moldando, porque isso daí é um formato que você molda de acordo com a sua... não adianta você ficar copiando o que os outros fazem. Eu acho que tem bons hábitos, que são referências, mas é você que tem que ajustar a sua rotina de acordo com o que vai ficar melhor para você, né? São pequenos ajustes ali. Então, assim, ó, essa vez eu não fiz, eu tinha acabado de voltar de uma mudança de cidade e do Millions. E não consegui tirar esses dias, porque eu estava com muita coisa para fazer. O que aconteceu? Eu não consegui jogar a série inteira todos os dias que eu tinha planejado. Acho que eu vinha de um cansaço emocional, também físico. E é uma coisa que eu vou voltar a fazer. Eu acho que faz todo sentido. Essa série eu me senti muito cansada, não consegui fazer os warm-ups todos que eu tinha me programado. E eu vinha já numa forma de fazer isso que estava funcionando para mim, então quero voltar. Eu acho que nessa questão de planejamento de série eu já estou bem encaminhada, então eu sou uma pessoa que senta ali, já sei tudo que eu vou jogar, o que eu não vou, o que é importante para mim, o que é relevante, os horários, isso é uma coisa bem easy para mim. Eu acho que é mais uma questão de preparação física mesmo, e que dessa última eu não tive tanto, e faz todo sentido, porque assim, as séries são 15 dias, né? E são 15 dias ali, 15, às vezes 20, que você tem, tipo, os melhores torneios para jogar. Então, se você estiver preparado para jogar todos os dias, bem, é o fundamental. O fundamental é que você não perca nenhum dia. Agora, quem consegue fazer isso é o grande desafio, né? Eu consegui fazer isso já numa série, bem tranquilo, me organizei mesmo e deu certo. Eu quero fazer isso nas próximas. Pô, legal. E olhando para essa série específica, claro, o primeiro aprendizado talvez seja continuar fazendo sempre a preparação, tirar esses day off, mas fora isso, qual o principal aprendizado que você tira dessa última série, dessa que acabou de passar? O que você vai fazer diferente para a próxima? Eu acho que eu vou fazer um planejamento para eu conseguir jogar a série inteira, sabe? Porque eu tive dias muito cansada, e eu vou me preparar melhor para jogar, tipo, descansar 1 ou 2 dias ali no máximo, porque é uma fase muito rica. Então, quanto mais você puder aproveitar, melhor, né? É óbvio que você não pode estar lá jogando se você não tá bem. Então, eu quero estar preparada para estar bem para jogar, tipo, todos os dias, se eu conseguir todos os dias. Mas acho que 2 dias é relevante folgar ali a cada 5 dias de jogos, assim. Pô, legal. A gente tá falando aqui online, live, 2 mundos que você navega muito bem, né? Tem resultado nos dois. Eu queria saber, por ser uma grinder dos 2 mundos, quais as principais competências que você vê em cada cenário? Quais as principais competências tem que ter para ser um vencedor no online? Quais as principais competências tem que ter para ser um jogador vencedor no live? Tá. Agora, vamos partir do princípio que a técnica, né, já é uma coisa que a gente, obviamente, né, vamos falar de outras coisas, então, né, acho que esse que é o ponto. Eu acho que no live, a gente tem um cenário muito oportuno de informações extras, né, então, a gente tem hoje um cenário lá, eu acho que, então, se você tá na mesa muito atento, muito focado mesmo no jogo, você consegue explorar o teu jogo de uma outra forma, você consegue aproveitar melhor o jogador, explorar melhor o jogador, né? Então, eu acho que o live é muito rico de informação, e é muito difícil a gente se manter o tempo todo ali focado. Então, eu acho que quem consegue extrair ali, explorar a mesa, entender essa mesa da melhor forma, são os jogadores que
aproveitam melhor. Acho que os caras que conseguem ser mais focados durante horas, assim, vejo, por exemplo, eu joguei com o Bruno Volkmann no Million, cara, ele é um exemplo, assim, sabe? Ele é um cara que, tipo, ele não se mexe na mesa, ele foca o tempo todo, é absurdo de ver ele. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem ansiosa. Eu tenho um esforço muito grande para isso. Eu acho que ele já está um passo, esses jogadores que são mais assim, estão um passo mais à frente, porque eles conseguem absorver tudo que está acontecendo ali mais rapidamente, né? Mais focado. Eu acho que tem, no online, eu vou falar por mim, assim, eu acho que o nosso maior desafio é a rotina, assim, sabe? O online cara, tem que estudar todo dia, tem que jogar todo dia, você tem que estar focado todo dia. Você já viu um atleta que compete todo dia? Geralmente os atletas treinam e competem, né? Nós não, nós competimos todo dia. E o nosso desafio é, tipo, como que eu estou preparado para competir todo dia? Porque ninguém está preparado para competir todo dia. Então, é um desafio ali no online de você estar todo dia preparado para fazer aquilo. Você não virar um clicador de botões, você não transformar aquilo no automático, né? E aí, de novo, quais são as maiores competências? A disciplina, a atenção, o foco. Não tem como fugir disso. É isso mesmo. Pô, legal, você comentou uma coisa que é interessante realmente. O jogador de pôquer, ele compete todos os dias, e geralmente os outros esportes, eles competem ali durante 1 hora, 1 hora e meia, e o jogador de pôquer é 10, 12 horas todos os dias. Como manter esse foco durante tanto tempo? Como fazer para se preparar isso, para ter essas maratonas diárias, vamos dizer assim? Que não pode faltar para a pessoa ali? Qual é o foco dela para conseguir realmente manter essa performance durante bastante tempo, na sua opinião? Eu acho que tem o exercício do dia a dia, ele vai transformando mais fácil isso, né? A gente vai, à medida que você mais estuda, à medida que você estuda, você vai transformando aquelas competências, né? Você vai passando em competências conscientes, isso? Falando errado? Você vai passando para outra parte, de uma parte mais automática, aquele conteúdo correto, né? Então, o que acontece? Quanto mais você joga, quanto mais você estuda, aquilo se torna corretamente automático para você. É automático, mas é correto, porque você vai armazenando aquilo, né? Então, eu acho que é um conjunto. Tempo, né? Assim, quanto mais tempo você fizer aquilo, melhor você vai estar preparado. É a busca por bons hábitos que te complementam, como esporte, como hábitos que te complementam para focar. O estudo contínuo, porque você vai acertar uma coisa, quando você acerta uma coisa, você desacerta outra. O carrinho nunca está 100% andando 100%. Quando você acerta um número, para você acertar aquele número, você teve que desconcertar um outro formato, e aí você tem que achar uma outra balança que ajusta aqui. Então, é uma dedicação contínua, né? Assim, não para. Enquanto você quiser ser jogador de pôquer e quiser estar bem, você tem que estar disposto a fazer isso. É esse ciclo, e aí o desafio é como eu mantenho esse ciclo acontecendo e bem, porque eu tenho que fazer essa competição todo dia. Eu busco isso que eu te falei, situações complementares. Eu leio bastante, estou buscando ler agora muito sobre gestão emocional, sobre como eu controlo essas coisas, e é isso. Mas eu sinto que, assim, estou 2 anos e meio nessa rotina. A rotina está ficando mais gostosa, a rotina está ficando mais fácil. Eu sinto que antes a dificuldade que eu tinha... Cara, para quem está jogando online há 6 anos, é muito fácil. Eles olham aquilo ali, tipo, eu jogo online há 2 anos. Para mim não é tão difícil, né? Eu tô falando assim, mas para quem tá muito... É óbvio que tem muito mais experiência. Então a rotina vai ficando mais fácil. Eu espero que a minha também. Não, essa constância nas atitudes do essa próprio, constância. né? Pô, legal. Só complementando só a informação que você falou, é o círculo de aprendizado que você estava falando, né? Círculo de aprendizado, obrigada. Isso, é o círculo de aprendizado que ele começa numa incompetência inconsciente, aí passa a ser uma incompetência consciente, depois uma competência consciente, e o mundo ideal é isso que você falou, você ser competente inconscientemente, ou seja, jogar no seu automático, mas de uma maneira correta, né? Seria isso, né? Obrigada, professor. Exatamente isso. É isso que eu quis dizer. Eu acho que ninguém está preparado para competir todos os dias, mas à medida que você vai fazendo aquilo você vai tomando decisões mais rapidamente e corretas, porque você está com esse conhecimento na sua competência consciente, é isso?
O ideal é que chegue na competência inconsciente, que você é competente naquilo, mas faz inconscientemente porque você gasta menos energia, né? Essa é a ideia. É o mesmo para a galera ali, um exemplo muito bom é quando você começa a dirigir, né? Depois de algum tempo, ele passa a ser uma competência, você sabe dirigir, só que inconsciente. Você não precisa pensar em passar a marcha, em dirigir, Exatamente. Você faz ali inconscientemente. Então, quanto mais coisas excelentes você tiver na competência inconsciente, mais volumes você consegue colocar, ou seja, você consegue fazer mais coisas, mais o seu A-game dentro do poker, esse tipo de coisa, né? Não é show? Agora, pensando, eu acompanho muito suas redes sociais, você sempre compartilha lá hábitos. Eu acredito que forma as pessoas são os hábitos, e você compartilha sempre muitos hábitos de sucesso lá. E eu queria saber quais são os hábitos que mais contribuem para esse seu crescimento contínuo. Quais são os hábitos que você, assim, tem no dia a dia que você acredita que são os melhores hábitos para uma pessoa começar a cultivar, que não pode faltar na rotina dela? Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho de hábitos, porque eu acredito que bons hábitos é a chave de tudo. Sempre que eu vou fazer qualquer coisa na minha vida, que eu quero mudar alguma coisa, eu falo que bons hábitos eu preciso adquirir para que isso dê certo, né? Então, assim, a gente hoje vive num mundo tão acelerado, né? A gente vive numa busca contínua de resultado imediato, e a gente esquece, muitas vezes, que a inclusão de bons hábitos é que nos levam, muitas vezes, a esses resultados, né? Um bom exemplo são as dietas, né? Que, assim, você ter uma vida saudável, nada mais depende de bons hábitos. E você não tem outro caminho. Bons hábitos, é para o resto da vida. E as pessoas ficam insistindo. Eu fui uma pessoa também que insisti com outros tipos com coisas. Então, eu acredito assim, bons hábitos sempre. Qualquer coisa que eu for fazer na minha vida que eu falo, gente, o que eu preciso mudar? Que tipo de bom hábito eu preciso colocar para eu conseguir aqui? Eu acho que dos bons hábitos que eu tenho no dia a dia, exercício com certeza é uma coisa que eu não abro mão, que me faz muito bem, sabe? Me ajuda a focar, me ajuda a me dar energia, me ajuda a me equilibrar. Então, exercício com certeza. Nem sempre são os mesmos. Às vezes eu tô lá fazendo, às vezes eu faço uma natação, às vezes eu tô fazendo minhas práticas de rosto, que eu faço todo dia. Mas eu mesclo, só que eu preciso ter meu corpo em atividade. Isso me faz bem. Leitura, eu acho que é um hábito, assim, que eu adquiri e que estudo, na verdade, assim, né? Eu não sou... Às vezes eu tem fases que eu não tô nem com o livro, sabe? Que eu não tô com um livro específico, mas eu tô ali pesquisando vários assuntos, então eu acordo, já vou, já pesquiso e tal. Eu acho que você tá sempre querendo aprender alguma coisa, buscando, é um bom hábito, sabe? E esse é um hábito que eu tenho, eu sempre tô em constante busca de novos aprendizados. Legal, o aprendizado, né? Até a leitura de livro, tem gente que tem o hábito de ler, mas só por ler, é claro, é muito bom, mas o estudar eu acho que é bem importante aprender aquilo. Eu gosto de falar muito mais em estudar do que ler, sabe? Porque eu acho que isso é muito mais rico, assim, a gente aprende com tanta coisa, né? A gente aprende em todos os momentos, assim. E hoje, como é uma rotina sua do dia normal, aí você pode separar o momento que eu sei que é bem diferente, né? Quando você está em momentos que você está grindando online e quando você vai para a live. Como é a sua rotina? Como você coloca esses hábitos dentro do jogar, estudar, exercício, ou seja, tudo você acredita que é correto, tanto para online quanto para o live? Como que seria um dia seu normal de online? Como seria um dia seu normal de live, desde o acordar ao ir dormir? Você sabe que não é muito diferente, não? É bem parecido? Porque, assim, ó, a maioria dos torneios, os torneios lives que eu joguei nesses últimos 2 anos aí, foram a maioria dos eventos do Party Poker e eventos que começavam muito cedo. Então, tipo, meio-dia, 1 hora era o horário que começava. Que coincide com o horário que eu começava a jogar online, entendeu? Então, eu começava a jogar os lives nos mesmos horários e a minha rotina de manhã acabava sendo muito parecida. Geralmente, eu faço um exercício e na parte da manhã, eu estudo um pouco e resolvo as partes de burocracia, né? Deixo um tempinho ali sempre para resolver, eu procuro sempre começar a jogar com tudo resolvido, nada pendente, assim, nunca deixo nada pendente para começar a jogar. Mas essa é basicamente a rotina que eu tenho. Eu tô tentando trazer essa rotina para o live. E o desafio do live é que quando você tá viajando, você já vira a chavinha de que você não tá na tua rotina. Então, você já tem que fazer um esforço naturalmente para o ser humano de falar assim, ok, estou viajando, mas estou trabalhando, né? Porque quando a gente viaja, parece que é uma sensação que você já estava passeando. E aí eu acho que é um esforço de, às vezes,
nos eventos eu não consigo estudar, ou coisas, porque eu também tenho compromissos, né, dos eventos com party poker, essas coisas. Mas o que eu tô tentando trazer essa gestão da minha rotina pro live é isso. É continuar fazendo a mesma coisa que eu faço no live já. Que não é, a rotina não deveria ser diferente, sabe? Só deveria estar em outro lugar. Então, eu vou para Vegas agora na próxima semana, e lá eu tô bem planejada para manter essa rotina. Pô, que legal. Uma outra coisa que, além dos hábitos, que eu concordo muito com você falou, que é algo, uma outra coisa que eu acredito muito para ser uma pessoa de sucesso, para realmente construir algo, ter a questão dos pensamentos, das coisas que a gente acredita, né? Eu queria perguntar para você se você tem algum mantra, alguma citação que acaba regendo sua vida, algo que você assim, repete para você constantemente e acaba sendo um guia para que você execute e faça tudo que você deseja. Você pode. Eu fui educar. A minha mãe é uma mulher muito. Que me ensinou muito isso, assim, sabe? É uma mulher muito resolve tudo. E ela me ensinou que, tipo, para tudo tem um jeito, você pode ser quem você quiser, você pode fazer qualquer coisa, sabe? Então, tipo, para mim, assim, você pode. Eu tenho esse lema, você pode, vai que você pode, você consegue, meio, assim. E eu sou muito positiva nas minhas coisas, sabe? Quando eu desenho os meus projetos, eu não tenho, assim, um lema, tipo, que nem... Eu acredito muito nesse você pode, mas eu acredito muito no projeto em si, sabe? Eu sou uma pessoa que, quando eu pego aquele projeto, eu já me imagino fazendo aquilo. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho interesse em comprar um apartamento, eu vou comprar um apartamento, vamos supor, daqui 10 anos. Eu já começo agora a ver apartamento, já me comporto como se fosse comprar um apartamento, como se eu tivesse um apartamento, eu já participo dos grupos de condomínio, sabe? Eu sou meio assim. Então, tipo, eu acho que eu sou muito positiva, eu acredito muito nas coisas e eu acho que o universo gira a favor realmente daquilo que você acredita e daquilo que você põe intensidade. Então, acho que o meu mantra, assim, é meio que minha positividade, minha crença muito forte naquilo que eu me proponho a fazer. Legal, pensando em algo que você acredita, assim, tem alguma coisa que você acredita nesse quesito que a maioria das pessoas acha meio louco, assim? Essa é a minha positividade, as pessoas olham para mim como falam assim, meu, você é louca. Eu falo de projetos novos que estão assim, que não são tão possíveis, sabe? Eu falo, gente, eu vou fazer isso, não sei. As pessoas olham e falam, vai dar certo, você vai ver, ó, que vai acontecer isso, tal. As pessoas olham assim e falam, gente, mas tá muito fora, ela não tá entendendo, tipo, não é assim. Mas eu acho que eu sou muito positiva e eu falo com uma energia que falo, não, vai dar certo, vai acontecer. As pessoas olham e falam, meu Deus, ela é louca. Até meus amigos às vezes falam, dá, é menos. Eu falo, não é menos, é assim mesmo. Agora a pergunta é aquela, esses projetos acabam se realizando? Ah, sim, sim. Eu sou muito intensa, tipo, eu não desisto enquanto a coisa não acontece. Eu gosto de linkar esses dois porque às vezes a pessoa olha talvez um perfil sonhador, talvez, vamos dizer assim, te olham dessa maneira e acho que é só isso, né? Mas tem que ter muito trabalho. Não quer dizer que... Eu acho que você sabe que isso é uma coisa bem legal, assim. Eu sempre fui muito, eu sou muito sonhadora e eu acho que não tem problema você desenhar vários projetos e às vezes não executar todos. Faz parte do processo de criação, entendeu? E você tem que entender isso. Como eu sou muito ansiosa e muito criadora, eu me culpava muito. Só que agora eu comecei a entender, depois, que assim, faz parte do processo de criação. Você vai desenvolver uma coisa, você vai estudar aquilo, e às vezes você fala, não é bom. Não é isso, eu tinha pensado uma coisa, mas não é bom. Ainda bem que eu vi que não é bom, né? Só que você ganha por todo o processo de estudo, por toda a criação, por tudo aquilo que você fez, né? Então, claro que eu tenho muitos projetos que às vezes eu falo e tal, e que às vezes não andam. Mas eu não sinto como se fosse um projeto sonhador. Às vezes é uma ideia que eu botei no papel e cheguei à conclusão que ela não era boa. Geralmente meus projetos são assim, tem coisa que às vezes não sai. Mas não sai porque eu chego depois a mudo de ideia, chego à conclusão que não era bom. E eu não tenho muito medo de falar meus projetos. Então, às vezes, meus amigos próximos, eu falo mesmo, falo, eu pensei que vocês não sei. Eles olham e tal, vem a dar com outra ideia, né? Mas, assim, às vezes eu demoro para lapidar e falo, pensei de novo naquilo, vou fazer da seguinte forma, pensei de novo naquilo, vou fazer assim. Vou lapidando junto com eles, mas sai. Meus projetos saem sempre. Legal. Uma coisa que a gente está sempre voltando aqui, estudo, leitura, esse tipo de coisa.
Pensando no que você já estudou, assim, tem algum livro, algum estudo, alguma coisa que foi, assim, que mudou muito, te influenciou muito nos últimos tempos? O que você estudou? Às vezes um livro, algum curso, ou alguma pessoa, pode ser que acabou, assim, mudando o seu rumo com aquele conhecimento? Tem alguma coisa que você pode falar pro pessoal? Olha, eu sempre procuro estudar aquilo que está de encontro com o meu momento. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma mudança grande na minha vida, assim, com relação a hábitos de saúde, de exercício, uns 4 anos atrás. Eu comecei a estudar tudo sobre aquilo. Como é que eu fazia com a minha alimentação, como é que eu adquiria hábitos em relação a isso. Foi uma coisa que me ajudou muito, mas eu não tenho, assim, um livro específico. Eu fui estudando sobre o assunto. Agora, eu estou estudando sobre gestão de emoções, que nem eu te falei, que eu quero melhorar nisso e tal. Então, o que eu li agora que eu gostei muito, eu não tenho assim um livro, coisas que marcaram um momento, porque eu acho que eu estou sempre em evolução, estou sempre buscando coisas que estão, e aquilo sempre vai de encontro com o meu momento, sabe? Então, ó, o que eu li agora que eu achei muito legal? Rápido e Devagar, como é que é? Esse é o nome dele? É bem legal, sabe? Depois eu coloco as indicações aqui no negócio. Porque ele fala sobre a mente, né? Então, assim, tem uma parte Nossa, é sensacional, esse livro me ajudou bastante, assim, a abrir minha cabeça para essas coisas. Como a gente é atleta, eu me considero atleta competindo todo dia, eu falei, cara, eu preciso entender como é que os grandes atletas pensam, como que eles passaram por isso, o que eles viveram. Eu comecei a ler biografias de atletas. Então, eu li, assim, eu li Bernardinho, eu li Agassi, eu li do Guga. A da Agassi é maravilhosa, eu super indico, porque eu falei, cara, eu passo por isso, será que eles passaram? Será que eles sentiram isso? Né? Os caras passaram as pressões mais punk, né? Eles ganharam. Então, eu quero saber o que esses caras pensam. E aí, ali eu vi que é um processo de evolução, né? Então, foi uma coisa que, como jogadora, eu também vi o espírito competitivo, o espírito de ser ganhador, isso mexeu comigo, eu sou assim, tenho também esse espírito, e foi legal ver ali que eu tenho o mesmo espírito que eles, competitivo, que a gente pensa coisas, passa por momentos que eles passaram. Então, essa é uma que eu indico. E eu li agora o Mental Poker lá, o que eu acho também que é fundamental, eu sei que muita gente vai ver aqui no blog, porque eu tô justamente nessa busca, né? Então eu tô nesse caminho aí, é o que eu tô consumindo agora. E essas indicações eu gostei bastante, assim, me ajudaram bastante. Um pouco legal, uma coisa que você comentou, que você estuda conforme o que você está precisando, e é uma dificuldade que eu vejo com as pessoas no geral, que elas estudam as coisas muito aleatórias, sem saber realmente como você faz para escolher, não, agora eu vou focar nisso aqui, agora eu vou focar nisso aqui. Como você constrói isso, a busca pelos seus conteúdos? Como você, vamos dizer assim, faz para identificar talvez seus leads para colocar ali? Como você poderia falar para o pessoal se organizar mais para buscar realmente o que é mais efetivo para ele naquele momento? Você tem algum processo para identificar esse tipo de coisa? Olha, agora, assim, com o poker, eu dedico a minha maior parte do estudo, óbvio, do meu trabalho, poker, mas eu acho que para eu ser melhor, eu preciso de alguns assuntos complementares. Então, assim, eu sempre faço, eu me analiso muito, sabe? Eu sou uma pessoa que fala comigo na frente do espelho, fala assim, Daiane, não é assim, nananã. E aí eu fico sempre observando o meu cenário, tento sair do contexto e olhar como se eu fosse uma pessoa de fora e falar o que aquela pessoa precisa, né? Então, por exemplo, quando eu vim para o poker, eu falei, cara, eu vou trabalhar muito com dinheiro. Eu preciso melhorar a minha gestão financeira. Porque é um cenário totalmente diferente, você tem... O que eu fiz? Eu nunca tinha estudado gestão financeira, porque eu saía do formato de pagamento salarial para um outro cenário que eu tinha que saber como gerenciar aquilo. Então, eu comecei a ler coisas assim, ó, A Mente Milionária, não nem sei se é Mente Milionária, sabe, livros bem básicos. Depois Segredos da Mente Milionária, acho que é do T. Harv Eker, né? Um ser base, depois eu fui, sabe? E aí eu cheguei num planejamento, numa forma de organizar, de tal. Então é mais ou menos assim que eu faço, sabe? Agora eu passei por esses momentos dessas retas, enfim, e até tive crises de ansiedade. Então eu tô numa busca muito grande nisso.
de buscar essa sugestão. Eu acho que eu tento sair e olhar como se eu fosse uma pessoa de fora. E a gente vai sentindo também o que a gente precisa, né? A gente, no fundo, sabe o que a gente precisa, né? E eu raramente leio coisas que não estão a ver com o meu momento, assim, sabe? Tipo, perdidas, aleatórias. Eu tô sempre conectando. Então, eu tenho... às vezes eu tenho, assim, um livro sei lá, um romance, alguma coisa que alguém me indicou, que eu leio e tal. Mas, geralmente, são os assuntos que eu estou buscando evoluir. E foi assim que eu consegui desenvolver esse hábito de estudar. Porque as pessoas também ficam falando muito, você precisa estudar, você precisa aprender. Aí a pessoa começa lendo sobre política, um assunto que ela nem tem afinidade, né? Ou ela vai pegar o livro que o melhor amigo dela achou que é legal. E não é o caminho, né? Muitas vezes, para você incluir na sua rotina, uma rotina de estudo, você precisa começar por assuntos que você goste, e seja qual for, se é sei lá, futebol, então lê sobre futebol, mas daí não lê. Se você vai estudar sobre futebol, pega uma biografia de um cara de futebol, então, que é um assunto que você gosta, leia todo dia o que acontece no futebol, mas estude o futebol, saiba sobre o futebol, seja bom naquilo, né? Adquira uma rotina daquilo. Eu sou meio assim. Então, quando eu tenho quando eu tô num assunto, eu quero agora eu tô um pouco, então eu quero me preparar ao máximo, saber tudo que eu puder aqui. Pô, que demais, assim, eu gosto de trazer essa, porque eu vejo muito isso, a pessoa que fica meio perdida ali, tem que estudar e acabar estudando qualquer coisa, e gostei disso, de sair da perspectiva, olhar para você mesmo e falar, pô, peraí, o que precisa aqui melhorar para chegar, acho que isso é baseado nos seus objetivos sempre, né, acho que eu gosto pelo menos... Eu tive uma função gerencial e eu sou bem exigente comigo, eu acho que isso também acaba sendo mais fácil para mim, sabe? E como, né? E aí eu acho que me ajuda, assim, como do meu outro trabalho, acho que acaba me ajudando a fazer essas gestões, assim. Então vamos já entrar então um pouquinho nesse quesito dos outros trabalhos, que eu acho que é bem legal. Você comentou quando a gente estava marcando aqui também, já comentou várias vezes hoje a questão das experiências que você trouxe de outros mercados. E quando a gente estava marcando, você falou que eram mercados assim que, como o poker, sempre foi, pelo menos na questão numérica, dominado por homens. Como é isso? Me diz como foi essas transições de mercados e como você lida, como você faz para ter sucesso sendo mulher, claro. Eu não gosto muito de fazer essa distinção, mas realmente tem uma diferença. É inevitável, né? É inevitável. Então, como você encara isso? Como você vê esses mercados que são a maneira de pensar totalmente diferente às vezes do seu, ou pelo menos dominado pelos homens? Como você faz para ter sucesso nisso e como você enxerga essas transições? Olha, eu acho que quando a gente vai trabalhar no mercado masculino, né, o mundo é machista e os mercados, a maioria deles ainda são masculinos, né? Mas assim, como mulher, quando eu vou trabalhar no mercado predominantemente masculino, é importante a gente estar preparada e entender que o mundo é machista, que você vai se deparar com pessoas assim, e que, né, o machismo é um processo cultural muito grande para ser mudado. Então, isso é bem importante, assim, você estar preparada para encarar essas situações, né? E aí, preparada no sentido de, às vezes, ignorar mesmo. Pessoas que eu ignoro, se a pessoa não é relevante para mim, é um processo cultural muito grande para mudar. Então, eu não discuto. Eu me importo com os meus amigos, com as pessoas que são próximas, com o meu pai, sabe? Mas... Desculpa, um negócio aqui. Fazendo barulhinho aqui. Tranquilo. Bom, eu não tenho muita dificuldade de circular nesse mercado masculino, porque eu tenho um histórico muito grande de mercado masculino. O primeiro trabalho já foi dentro de uma cimenteira, onde era uma estagiária numa área de 120 homens, numa mineradora, na Votorantim Cimentos. Então, eu sou de uma família eu só tenho irmãos, meu pai só tem irmãos, então a minha família Cotoviese é formada por muitos homens. Eu me sinto confortável na presença ali dos homens. E eu acho que para ser jogadora de pôquer, né, ser mulher nesse mercado masculino, você também precisa estar preparada, porque as minhas reuniões são todas com homens, o meu network é todo com homem, as informações estão com os homens, basicamente, porque o mercado é masculino, então o meu coach é homem, os meus almoços, minhas reuniões são a maioria com homem, né? Tem pouca mulher para a gente trocar informação. E aí é muito importante você até se sentir confortável nesse ambiente, porque é o ambiente que você vai viver, né? Mais do que você não ligar para
por uma piada machista, você tem que gostar de estar nesse ambiente masculino, porque o ambiente é masculino todo o tempo. Então, você vai estar nesse ambiente todo o tempo. E você tem que ter uma certa identificação para que isso não seja ruim para você, né? Porque, por exemplo, nas viagens, eu tô nos programas o tempo todo, sou eu, 10 homens. Eu vou jogar um torneio, acabei de jogar um torneio em janeiro, semana passada, era eu e 40 homens. É o mercado que eu vivo. E aí, quem quer estar nesse mercado tem que gostar também disso, porque senão você vai se encher ali, né? Agora, falando de transição de carreira, eu fiz uma transição de carreira interessante, que acho que foi talvez uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, que foi a minha transição de carreira para o poker, né? Eu larguei eu era executiva de marketing, já jogava poker há 10 anos, mas só há 2 anos e meio foi quando eu realmente me dediquei exclusivamente ao poker. E foi interessante, foi minha primeira transição de carreira na vida, assim, primeira vez que eu deixei uma profissão e fiz, e eu não imaginava o quão rico isso ia ser, e o quanto eu ia poder me aproveitar ainda, me aproveitar não, mas utilizar toda a minha experiência no meu outro trabalho aqui. Eu tinha noção que eu poderia usar algumas coisas, mas o quão rico isso seria, eu realmente não tinha noção. E hoje eu realmente consigo usar muitas coisas do marketing aqui no poker, e é super complementar isso, sabe? É uma coisa que me transforma uma jogadora de poker melhor, porque eu consigo trabalhar minhas redes sociais, eu consigo trabalhar minhas coisas, então eu consigo ter mais oportunidade trabalhando no marketing, e também me complementa, porque eu gosto dessa parte do marketing, né? Você acha que essa transição foi o maior desafio que você já teve até hoje? Ah, sem dúvida. O maior desafio da minha vida foi a minha transição de carreira. Porque, embora eu jogasse poker há bastante tempo, eu estava entrando num cenário novo, no mercado que você não tem estabilidade nenhuma, que, assim, é muito obscuro, você sabe que depende só de você. Acho que foi o momento da minha vida que mais eu falei, você pode, vai, faz. Foi a minha maior entrega, assim, até hoje. De qualquer projeto que eu fiz, foi a minha maior entrega. Uma linha que eu tô vendo em você, que pelo menos para mim é uma coisa que eu gosto muito e eu tento lidar até com as pessoas que eu trabalho, é a sua visão de entender que você não é uma jogadora, você é uma empresa, vamos dizer assim, né? Você Eu sou uma empresa. E ser uma empreendedora dentro dos seus níveis, dentro dos seus negócios, né? Eu Dai Cotoviés para mim é uma empresa. Sabe? Que legal. Para mim é uma empresa. Eu tenho, assim, eu tenho objetivos com assim, uma empresa que, né, do lado, porque tem várias coisas acontecendo, né? Eu tenho várias coisas, vários projetos ali. Então, eu toco uma coisa bem gerencial mesmo, assim, eu olho, eu uso, inclusive, ferramentas de trabalho, né? Eu trabalho com, assim, para fazer a coisa bem gerencial. E a minha forma de trabalhar no mercado também, assim, tipo, muito com troca, com coisas que é um lado bem, que vem do meu trabalho, assim, bem gerencial mesmo também, sabe? Eu acho isso muito legal, porque aí toda decisão é tomada de uma maneira a fazer o que todo jogador, no fundo, quer ser lucrativo e ganhar dinheiro com aquilo. Só que às vezes ele não consegue pensar nesse âmbito de, cara, por que eu estudo? Porque o meu estudo aumenta minhas chances, minhas probabilidades de ser mais lucrativo. Por que eu faço isso? Por causa disso, disso. Aí quando eu transformo numa empresa, e uma empresa para funcionar, a primeira coisa para uma empresa funcionar, ela dá lucro, né? E aí quando você começa a pensar nas suas ações dessa maneira, pelo menos é uma visão que eu consigo trazer, que eu acho que é bem importante, e como você faz para trazer essa visão para esse mundo e da transição que você falou de mercado, quais são esses principais aprendizados que você teve disso? Você comentou que teve muita coisa que você aprendeu, muita coisa que você acabou mudando, mas quais são os pontuais, aqueles que realmente fazem mais diferença para você hoje em dia? Aprendizado, se diz no poker agora? Dessa transição, de sair de um mercado que você nadava de braçada, igual você falou lá atrás, onde você tinha tudo certinho, para um mercado que era totalmente novo. O que você trouxe daquele mercado para esse e quais aprendizados dessa transição? O que mudou? O que você começou a enxergar de maneira diferente? Bom, eu acho que essa transição de carreira é bem complementar para mim, é muito rica a minha experiência que eu tive em outro mercado, por trabalhar com marketing, eu consegui aproveitar muitas coisas aqui. Eu acho que o meu maior aprendizado agora está sendo, o meu maior desafio, talvez, está sendo agora, assim,
entender que eu realmente tenho um caminho, sabe? Que essa parte do tempo, essa parte da experiência, eu tenho que esperar tudo isso acontecer. Então, agora eu tô tendo que controlar um pouco a minha ansiedade. Mas acho que meus maiores aprendizados, vamos lá. Eu acho que no poker, assim, foi que realmente, como eu fiz essa transição de carreira, foi que realmente eu posso, sabe? Foi um aprendizado muito grande de falar assim, cara, a hora que você senta, põe essa intensidade naquilo que você tem aptidão, que você conhece, pronto, né, dá você. Então foi uma coisa que me trouxe muita segurança, confiança, porque eu tinha trabalhado outros projetos nas empresas. E nas empresas você tem todo o suporte da empresa. Se não der certo, você tem teu diretor, você tem não sei o quê, você tem teu salário acontecendo. É totalmente diferente. Você pegar um projeto teu sozinha e falar assim, ó, preciso fazer isso aqui é que vai me dar o que eu vou ganhar de dinheiro. Eu tô largando tudo que estava aqui e vou para um desafio novo. Foi assim, muito difícil, e eu acho que isso foi o meu maior aprendizado. Eu posso pegar o meu projeto sozinho, tenho capacidade de fazer o meu projeto sozinho andar. Um pouquinho demais. E linkando com isso, olhando um pouco para o futuro, Dai, assim, pensando, sei lá, nos próximos 5, 10 anos, o que vai acontecer nos próximos anos que vai te dar uma sensação de dever cumprido? Assim? Que projeto que tem que dar certo, que patamar que você tem que chegar, o que tem que acontecer para você falar assim, pô, cumpri meu dever aqui, eu estou realmente muito satisfeito com os resultados que eu venho obtendo. Meus próximos 5 anos, eles estão desenhados extremamente minha vida girando em função do poker, então eu espero ter tido resultados, porque é a melhor, é o que você colhe de tudo isso, né? Sem dúvida. Então, eu tenho ambições financeiras, não sou uma pessoa que eu já vi muitas pessoas passar e falar assim, o financeiro não me importa. Não, para mim importa, eu não estou com a minha vida resolvida, eu tenho muitas coisas para correr atrás. Então, daqui 5 anos eu quero estar estabilizada em relação a isso, esse é o meu principal objetivo agora, e quero estar com os meus resultados aí. Os meus planos estão no poker. Agora, tem muita oportunidade, né? O poker tem muita oportunidade. Eu posso dizer que agora eu tô com foco na minha carreira de jogadora de poker como player, como jogadora. Mas eu sou flexível. E eu acho que essas transições são ricas, essas mudanças são ricas. Então, eu sou uma pessoa sempre aberta a oportunidades e eu acho que o mercado do poker tem muita. Pouco legal, parabéns por essa visão macro que eu vejo que são poucas pessoas que acabam tendo e muito interessante. Daí, seguinte, pergunta de praxe aqui, quem você gostaria de escutar aqui no Backgroundcast? Eu gostaria de escutar o Daniel Almeida, que é uma pessoa muito rica de conteúdo, é uma pessoa que me acrescenta muito. Desde que eu mudei para Curitiba, eu tive a oportunidade de conviver com ele e de ter coach com ele uma vez por semana. Ele é um cara completo, assim, em muitas coisas. Ele é rico, realmente, como pessoa, como coach, como poker. Então, acho que é uma pessoa que tem muito aqui para acrescentar. Pouco legal. Que pergunta você faria para o Dan? Que pergunta eu faria para o Dan? Eu queria saber do Dan quando ele tomou a decisão dele de ser jogador de pôquer, porque ele é um cara que me inspirou, assim, a tomar a minha decisão, sabe? Eu nunca tive essa conversa com ele, para falar a minha verdade, mas ele é um cara que era um cara bem sucedido na profissão dele, e ele veio pro pôquer. Então eu queria saber dele, assim, quando que foi essa virada de chave, porque eu sei que ele largou uma carreira também, enfim, bem sucedida, e ele fez isso num cenário que não era tão positivo. Porque você fazer isso hoje é muito diferente do que você fazer isso há 5, 7 anos atrás, né? Hoje a gente tem referência de muitas pessoas que já fizeram e deu certo. Ele era um dos pioneiros, então acho que esse é um ponto bem legal, assim, como é que foi para ele toda essa tomada de decisão. Pô, que demais, eu vou já convidado aí, com certeza eu vou atrás dele, que é uma referência muito interessante. E para a gente finalizar aqui, você já falou alguns, mas eu queria deixar bem claro aqui que 3 livros principais você recomendaria para quem está escutando a gente, né? Tá, eu vou recomendar esses 3 livros que foram os que me ajudaram agora nessa gestão, nesse momento que eu tô lendo, que é o Devagar e Rápido, vou indicar a biografia do Agassi e vou indicar o The Mental Poker of Game. Pô, legal, daí. Obrigado, não tenho palavras para agradecer, muito ponto interessante foi muito aqui. Rápido, já acabou, nossa, como assim? Gostoso, não, foi muito legal. Nossa, assim, a pessoa acho que vai ampliar
pelo menos para mim, ampliam muito minha mente. Acho que você tem uma visão muito macro do todo, não entender o mercado do poker só como jogador, mas entender como algo mais. Então, pelo menos para mim, eu já tive isso de aprendizado, muito interessante. Parabéns por isso. Acho que a gente tem muito assunto que pode abordar, talvez num segundo papo, muito legal. E gratidão, só tenho que agradecer realmente. É o que eu falo, né? Independente de quem vai se beneficiar aqui, eu sou o maior por estar perguntando, entendendo uma mente tão legal, bem bacana. Então, gratidão, obrigado pelo seu tempo e deixa uma mensagem aí também, pessoal, para finalizar. Tá bom. Eu que queria agradecer, assim, é uma oportunidade que a gente não tem esse espaço para falar essas coisas, né? Então é um espaço muito rico que a gente pode contribuir, assim, e até mostrar um pouco da gente, né? Eu falei coisas aqui que eu não tenho outro espaço para falar isso. Então, obrigada pelo espaço, obrigada pelo esse projeto que realmente está mostrando para a gente coisas muito legais. Fiquei muito feliz de participar, foi super rápido, me convide de novo, que eu adoro falar. E, gente, assim, ó, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente coloca intensidade nas coisas, energia, as coisas realmente acontecem. Então, assim, para quem está ouvindo aí, pensa sempre o que você quer da sua vida, o que te faz feliz. Parece meio assim, né? Clichê, né? Cara, é clichêzão, mas ninguém faz isso, né? Muita gente não faz. E eu vou te falar, essa foi a grande virada. Quando eu falei. Não, eu falei, essa foi a grande virada da minha vida. Quando eu parei de seguir uma cartilha escrita pela sociedade, falei, o que eu realmente quero, o que realmente me faz feliz, e eu vou correr e eu vou investir energia nisso, a minha vida mudou. E hoje eu realmente sou muito feliz. Eu tenho um trabalho que eu amo e eu sou muito feliz. Então, é o conselho que eu dou para todo mundo. Pô, que demais, Greg. De novo, obrigado, galera. Esse foi o Backgroundcast. Um beijo, galera. Isso aí. Conteúdo. É isso aí. Ó. Ficou excelente, eu tenho certeza. Não deixei de compartilhar, curtir e deixar seu like aí, porque ajuda a trazer convidados